Então me pediram para detalhar isso. Então, a cosmologia energética, que é o assunto que eu trabalho, fala sobre os corpos, sobre os diferentes corpos. E todas as vezes que eu falo aqui, eu falo deles todos de uma vez. Então me pediram para detalhar. É claro que isso faz parte de um curso de formação, mas eu posso trazer para vocês um convite a esse saber. Então o que eu pensei? Eu pensei de cada dia dessa semana, eu dedicar cada dia a um corpo. Certo? Então vou falar especificamente de um corpo. É isso, Charles. Eu sou tudo aquilo que desejo ser. É que às vezes o desejo ele é promovido por uma ideia externa, que é o que a gente vai falar aqui também. Então, assim, cada dia dessa semana, essa semana vai ser a semana dos corpos. Então, eu vou dedicar cada dia a um corpo. E eu pensei justamente hoje começar com um corpo, que é o corpo mental, porque é dia amarelo, e começar com o corpo mental, que é o terceiro corpo. Por quê? Porque esse corpo ele está mais acessível ao seu entendimento, ele é fundamental para a mudança de tudo que você pensa, né? Então, o corpo mental. Aí eu trouxe aqui esse personagem que eu fiz, olha, que esse personagem amarelo, olha só, ele tem várias caras, tá vendo? Olhar para cá, ele tem uma cara de um jeito, esse aqui. Se você olha para cá, ele tem outra cara. Oh, soltou a boquinha. Agora que eu vi aqui. Crianças, gente, meus netos adoram meus personagens para brincar. Ó. Mas olhou para cá, ele tem outra forma de ver, tá vendo? Dois aqui. Se você olhar direto aqui, isso também parece uma imagem direto dele, olha aqui, certo? Então aqui nós temos 1, 2, 3. Olhando de cá, também, ele tem aqui também uma outra cara que está olhando para cá. Um outro olhar e um olhar de frente, um olhar assim, ó, esse. Ele vem com um corpinho assim, ó, que é a interrogação. Quando você vai começar a perguntar, ó, faz a interrogação, né? E aí? Esse aqui, então, é o amarelo, que é o pergunta, né? Essa parte dessa metamorfose. A Hermê disse: felicidade é a ausência total do senso de ridículo. Parece agressivo, mas é o desprendimento do modismo e das convenções. Seja como quiser, faz a sua própria moda, faz a sua própria cara. A Lídia falou que é um geminiano, que tem muitas caras, né? Todos nós temos muitas caras. E é bom que a gente tenha várias formas de enxergar. E é bom que a gente possa aprofundar nisso e olhar a estrutura, então, de formação do corpo mental. Porque o corpo mental é exatamente aquilo que vai formatar a nossa ideia de mundo, né? O que eu estou enxergando? Só que é o seguinte, até eu descobrir o que eu estou enxergando, a gente vai absorvendo informações segundo a lente de cada um de nós, óbvio. E essas informações, elas vêm por que vias? Tá? Então, primeiro, ela vem pela via familiar, é claro, de forma direta ou de forma indireta. Certo? Tudo aquilo que é feito, que é falado, as atitudes, tudo isso vai condensar num conhecimento que vai formatar a estrutura mental, a estrutura do pensamento. Agora veja só, você é um bebê, tá? Você está lá desde o momento que você está na barriga da mamãe. Você está na barriguinha da mamãe, certo? Você está lá sendo formado, né? Lembrando que você, ser espiritual, veio de um outro plano, mas você usa um veículo. Esse veículo que tem estrutura mental. A estrutura mental, ela não faz parte da alma. Ela faz parte do organismo. É um dos corpos. Ou seja, faz parte do veículo que nós usamos. E a força mental, ela é muito poderosa. Se você colocar
a estrutura da mente, ela é muito poderosa. E eu tenho convidado vocês, através dessas lives, a desenvolver a estrutura mental, a desenvolver o seu pensamento, a desenvolver o seu entendimento das coisas. Acho que aqui não está gravando, não. A forma com que você vai pensar. Então, assim, o pensamento, ele é um grande agente que pode estar ao seu lado ou pode estar contra você. Então, primeiro, o primeiro fluxo de pensamento vem da onde? De toda a estrutura familiar, que você viu e viu os comportamentos das pessoas que estavam presentes ou que não estavam. Por quê? Porque faz parte de um círculo de pensamento, de uma rede de pensamento, que isso vai ecoar, e como a sua estrutura de pensamento ela está começando a se formar, então ela é vulnerável a receber esse pacote. Estava funcionando o fone, Mari? Tá mais alto agora? Melhorou? Tá bom. Então, esse é o primeiro. É o pacote de informações que você vai receber primeiro da sua família. Depois, o meio político que você foi criado, certo? O meio político, o meio social que você foi criado, o meio cultural, tá? E o meio religioso. Então, esse político, social, cultural e religioso, mais a família, ele representa exatamente os 5 pontos que influenciam a formatação da sua estrutura mental. O que é isso? São informações que entram, tá, por via da audição, por via das sensações, dos sentidos, daquilo que você passa. E ao entrar essa informação, o que acontece? Essa estrutura mental, então a estrutura mental, ela plasma essa informação e ela registra essa informação nos códigos básicos da sua base mental. O que é a base mental? A base mental é como se fossem gavetinhas na estrutura mental. Pensa assim, pensa numa estrutura e pensa que tem gavetinhas. Essas gavetinhas ali dentro fica guardada uma informação, certo? E a base disso daqui vai ser construída a crença. É aquilo que você passa a acreditar. Então é pego os temas. Por exemplo, vamos dizer que você foi criado numa situação de guerra, política social, né? A sua mãe e seu pai fugiram de um país na época de guerra e a sua mãe estava grávida de você nesse momento. Só para você ter um exemplo. Ela fugiu desse lugar e ela foi para um outro lugar, não estava tendo guerra no lugar onde ela estava mais. Porém, você estava dentro da barriga da sua mãe. Então, a sua mãe estava recebendo toda essa informação. Só que você começa a formatar a sua estrutura mental lá no primeiro momento da fecundação. É um erro você pensar que está formatando só depois que cresce. Não, a formatação começa lá dentro. Então, você está lá dentro da barriguinha da mamãe formando vários corpos, certo? São 5 corpos, você é a essência, que é o 6º, ligado ao 7º, que é o mundo espiritual. Essa é a estrutura que a gente trabalha. Um corpo, um veículo com 5 corpos, conduzido por um motorista, que é o eu imortal, que está ligado à fonte universal de energia. Então, essa é a estrutura do nosso entendimento. A cosmovisão que a gente convida você é justamente entender por esse lado, tá? Então, nessa formação dos 5 corpos, nós estamos falando do terceiro. E o terceiro corpo é a estrutura do mental. Então, nesse exemplo que a gente está dando, você está na barriguinha da sua mamãe, a sua mamãe está fugindo de um estado de guerra junto com o papai, e ela passou por todas as dores, medos, temores, tudo que a situação de guerra causou. Você foi para um outro país, nasceu num outro país quando não tinha guerra. Porém, a informação que entrou sobre o ambiente, a situação e tudo que você recebeu naquele momento e que foi afirmado pela sua mãe durante aquele momento e as reações dela já são registradas nessa caixinha de crenças. Então, a crença, essa base, quando eu falo a base da estrutura mental, a base da estrutura mental é construída com várias caixinhas, isso é uma forma hipotética, tá, gente? Metafórica.
como se fossem várias caixinhas, onde dentro dessas caixinhas você vai colocar as informações como crenças. E você vai crescer com aquilo. Então vamos voltar nesse exemplo, né? A mãe passou fome, a mãe ficou desconfiada do meio, teve medo do futuro, medo do que ia acontecer. Toda essa informação entrou para essa criança como a crença, como estabelecida como uma crença. O que é crença? Estabelecido como uma verdade. É verdade que o mundo é perigoso, é verdade que a guerra é injusta, é verdade que diante da guerra eu posso passar fome, ninguém tem segurança com relação ao futuro, amanhã coisas ruins poderão acontecer. Tudo isso vai virando crenças. E na medida em que essa criança vai crescendo, esse comportamento da mãe, ela vai partir um bolo, aí guarda aí porque amanhã pode faltar. Só que para essa criança nunca faltou nada. Não é uma verdade para ela, mas é uma verdade que ela ouviu de fora, que entrou de fora. E isso vai formatar essa crença, e essa crença, na hora que ele vai acreditando e vai preenchendo de várias informações ao longo da vida. Olha só, começa aí da gestação, vai preenchendo essa gavetinha com várias informações sobre isso, sobre a abundância, certo? Então, mesmo ele tendo uma mesa farta de comida, quando ele olha para aquilo, o que ele pensa? Vai faltar, pode acontecer de não ter. Amanhã pode não ter mais, alguém pode tirar, pode acontecer uma guerra. E esse pensamento ficou ali como base. Então, foi fazendo um em cima do outro, que vai colocando as informações. Aí você está com 15 anos, você começa a pensar diferente, aí você começa a crescer, você tem uma outra estrutura, você começa a ler livros, começa a estudar, começa a ver que você não vive em guerra, desde que você já tem 20 anos ou 30 anos, você nunca viu guerra na sua vida. Quem viu a guerra foram os seus pais. Porém, você viveu, você acreditou na guerra durante todo esse tempo. E aí você está um adulto de 30 anos, onde você tem bastante dinheiro na conta, mas você não se sente confortável. Porque lá no fundo, você está sempre com um pensamento de escassez, de medo de faltar, de medo daquilo não continuar ali e amanhã alguém te tirar. Como é que a gente vai chamar essa crença? Crença limitante, porque ela limita você a um estado, a uma percepção antiga, que nem é real, mas que te limita, por exemplo, a estar bem, satisfeito com o que você tem. Embora você tenha valores, é real que o valor está ali, você vive no estado de miséria. Então, dentro desse exemplo, você vai criar vários comportamentos, ou seja, o pensamento estruturado, tá? O pensamento, o que é pensamento? O pensamento, ele é impulsos elétricos. O pensamento, ele manifesta através de impulsos elétricos. E o pensamento. O pensamento, esses impulsos vão passar na base, que é a base da crença. Então, pensamento é uma coisa, tá? Estrutura de crença é outra. O pensamento é poderoso, tá? O pensamento, ele é uma forma elétrica, ele manifesta através dos impulsos neurológicos. Eu penso uma coisa, aí passa o pensamento, só que ele passa sobre uma base mental. A base mental é onde estão essas gavetinhas guardado aquilo que eu acredito. E como essas gavetinhas começaram a armazenar informações desde que eu estava na barriga da mamãe, pode ser que eu hoje, adulta, desenvolvi a minha forma de pensar, que eu penso diferente dos que pensavam antes de mim, porém eu tenho comportamentos equivalentes àquela base estrutural. Eu tenho comportamentos e eu tenho sentimentos que estão arraigados dentro de mim, baseado naquela crença original. E, consecutivamente, o meu pensamento vai fluir de acordo com essa crença estruturada. Certo? Então, ou seja, aquilo que você está pensando, o fluxo de pensamento de uma pessoa, ele vai registrar, ele vai passar em cima da base da crença dela. Então, por isso que é tão lucrativo eu fazer o outro acreditar, né, dentro de um sistema político-econômico de preservação da escravidão. É muito útil eu fazer ele acreditar
Por exemplo, que ele não tem condições, que ele nunca vai ter nada, ou que ele vai ter só quando ele chegar no céu, por exemplo, crenças religiosas. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, quando eu falei esses 5 pontos, são 5 pontos que trazem as crenças, que vão trazer esse pacote de informação. Então, imagina as crenças religiosas de acordo com a religião que você foi criado. Então, por exemplo, pra você ter uma ideia, vamos fazer um exemplo aqui, uma crença religiosa, essa que eu acabei de dizer. O que essa crença está querendo dizer? Ela está dizendo que se você for rico, você não vai entrar no reino dos céus. Porque para entrar no reino dos céus, o rico não vai entrar, porque rico é uma coisa ruim. Então isso faz com que você, sendo pobre, e você queira ir para o reino dos céus, então você veja ter coisas como uma ambição. Então o seu pensamento, ele não vai desenvolver muitas habilidades de conquista, de empreendedorismo, porque você tem uma base de crença. A sua base tá na crença religiosa é que ficar rico é um pecado. Ou é ruim, você não vai para o céu. E como você não vai para o céu, então você começa a ter um sentimento que te limita nisso daí, que é um sentimento de estar confortado nesse lugar, de ter se conformado nesse lugar. E você começa a ter um comportamento também limitante nessa situação e, consecutivamente, o fluxo do seu pensamento, ele vai fluir nesse lugar também. Você não vai desenvolver. Se você começar a desenvolver, exemplo que você tenha um espírito empreendedor, certo? E você começa a desenvolver negócios para os seus negócios crescerem. Quando seus negócios estiverem crescendo e você estiver ficando rico, o que vai acontecer lá atrás na sua cabeça, lá na sua mente? Você vai ter um sentimento de desconforto que você não sabe de onde está vindo. Você começa a ter um comportamento de instabilidade que poderá fazer com que você tenha atitudes para perder aquele negócio. Eu já atendi várias pessoas que travavam o seu desenvolvimento, a sua abundância, o seu crescimento, exatamente por acreditar internamente. A gente está falando sobre uma percepção que está ali guardada numa caixinha. Pensamentos que passam sobre bases de crença, são crenças antigas que estão lá dentro de você. E pode ser que você fale, nossa, mas eu estou aqui e não penso nisso, Max. Eu não fico pensando nisso. Não, como nós dissemos, o pensamento, ele é um impulso elétrico que passa sobre uma base. A base são as crenças. A crença por si só está tudo bem. Certo? Então vamos colocar, por exemplo, uma crença, essa é uma crença cristã, né? Que é o cristão que fala isso. Mas vamos, vai estar na Bíblia, focado ali na Bíblia, a interpretação do homem nesse sentido. Mas vamos falar do Torá, por exemplo, nesse sentido dessa crença. O Torá é o livro sagrado dos judeus. E segundo o Torá, a crença que eles possuem ali é que o Torá traz uma concepção de que Deus, a abundância, faz parte de Deus na sua vida. Então, o alimento, todos os dias, com abundância na sua vida, é a manifestação de Deus. Ou seja, Deus quer que você seja abundante. Quanto mais você tiver, significa que você está mais próximo de Deus. A oração, porque você está em oração, você está em estado de plenitude, porque você está junto com Deus. Estar junto com Deus é manifestar a grandeza de Deus aqui na terra. Como Deus fez tudo belo, próspero e abundante, então é natural que você seja assim. Então, para um padrão de pensamento judeu, o dinheiro, a abundância na sua mesa, ela é uma crença que lhe permite, você acredita que isso é possível, que quanto mais você tem, é porque Deus te ama muito. E como você está em amor com Deus, está conectado a Deus, crê que Deus está junto de você e você ora por Ele sempre, então quer dizer que é natural que essa abundância aconteça. Por isso é muito difícil que você vá ver um judeu pobre. Por quê? Porque a crença base das gavetinhas dele ali é de permissão
total de viver em abundância, de ter muito. Porque quanto mais ele tem, ele lembra exatamente do poder divino que ele está conectado. Isso é uma crença muito poderosa. Então, ele tendo essa crença de permissão, o pensamento dele, então, é uma crença libertadora com relação a dinheiro, que é o assunto, por exemplo. Essa crença cristã, ela é uma crença limitadora, porque ela limita você de ter, de fazer, de conquistar. E quando você está quase conquistando, você cria gatilhos. Que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais são alguma coisa que vai ali e aciona aquele gatilho que solta. Tem judeus pobres, sim, que tiveram na sua conexão da sua linhagem, conexão com os cristãos. É muito raro você ver um judeu que está ali dentro, ele pode estar, quando ele tem uma conexão com o cristão, tá? Você pode ver isso nas pesquisas que eu já fiz, quando ele tem uma conexão com os cristãos, casou com um cristão se transformou em judeu, né? Porque você faz a conversão de judeu, porém, você pode não fazer a conversão das crenças, certo? E se você vê na história, Ica, se você vê na história, você vai ver que os judeus sempre foram os povos mais perseguidos, porque eles detêm conhecimento, conhecimento é poder, eles são... eu não estou para falar de religião, a gente está falando só de crença, tá? E estou longe aqui de falar de qualquer religião. Não é isso. A ideia é falar de crenças. Então, as crenças que eles possuem e que lhes dão permissão de fazer isso, que dão permissão de acontecer, faz com que muitas das suas ações aconteçam e também um ajudando o outro. É muito claro para um judeu, por exemplo, ajudar outro judeu. Certo? Então, dentro de uma comunidade judaica, o que eles fazem de ajuda pelo outro, de colaboração pelo outro, do entendimento que o outro precisa disso, é muito forte. Então, assim, tem judeus, mas falar de crença, de estrutura de crença, você vai ver que a estrutura da crença deles permitem muito mais o acesso ao financeiro do que uma crença cristã que tem dificuldade de acessar esse financeiro em função disso. Aí alguém pediu aqui que eu falasse sobre... Deixa eu ver aqui, Max. Depois fala sobre as crenças do filho adotivo. Exemplo, a crença gestacional influi mais no indivíduo. Influi mais no indivíduo? Porque a crença gestacional vai influenciar muito no indivíduo, em primeiro lugar, por quê? Porque as energias que entraram, toda essa formação, olha, a formação orgânica, a formação emocional, mental, astral e energética, que são os 5 corpos que formam um veículo, ele é formado na gestação em primeiro lugar. Então ali estão todas as informações básicas dele, tá? E aí, quando ele foi adotado com isso daqui, essa lente original. Então, quando eu tenho essa lente, ele vai receber as outras informações que vêm do lado de fora para ele afirmar ou não essas crenças. Então, a gente poderia fazer uma leitura disso com aquela história do filhotinho do leão. Filhotinho do leão, a mãe do leão morreu. A senhora leoa morreu, deixou um filhotinho de leão. Aí as ovelhas viram aquilo, um casal de ovelhas, falou, nossa, mas tadinho, ele está sozinho. Falou, não, mas a gente podia adotar ele. Mas como? O leão come ovelhas. Como é que a gente vai adotar o leão? Mas a gente nunca conta para ele. A gente nunca vai contar para ele que ele é um leão. Então a gente vai estar seguro diante disso e a gente vai criar esse leão vegetariano. Então, ou seja, é quando o meio está criando situações diferentes para poder formatar e fazer aquele leão acreditar, é uma crença, fazer ele acreditar que ele é uma ovelha. E aquele leão cresce no meio daquelas ovelhas, e no meio daquelas ovelhas, ele começa a ter alguns pensamentos assim, do tipo, nossa, a bundinha daquela ovelha tá gostosa, dá uma vontade. Aí vem um sentimento de culpa, porque ele fala, nossa, mas como é que eu tô pensando uma coisa dessa da minha tia, das ovelhinhas que foram criadas comigo durante todo o tempo? Então ele tem uma crença que limita ele a comer a carne. Mas o instinto dele, do que está ali dentro, do que já está da informação dentro dele, é de comer carne. Então, no caso de adotivos, né, acontece muito isso, que o ambiente ele vai trazer crenças para esse indivíduo que são diferentes do que está no interior e ele vai ter um conflito para ser ajustado entre as crenças originais que ele recebeu e as outras crenças
que ele recebeu dentro do seu processo de educação. Então, isso vai ter que ser limpo os dois lados ao se tratar do filho adotivo, que é exatamente isso. Aí você pensa assim, eu posso educar uma criança e dar para ela o comportamento, criar ela, formatar ela no comportamento que eu achar melhor e que eu vou apagar todas as informações originais? Não, você não vai apagar, mas você pode criar gatilhos de compensação, de mudança, como o contrário também, né? Já se ouviu falar de agências da CIA que pegam crianças e criam para ser assassinos desde criança? Desde criança já coloca ele, formatando ele com crueldade, luta, isso, para quê? Para criar padrões de comportamento e crenças para ele acreditar naquilo. Porém, lá dentro ainda vão ter as bases da sua crença que poderão ser ativadas a partir do momento que toma consciência. Então, todas as crenças, elas podem ser trabalhadas e transformadas a partir da consciência. Ou seja, eu consciente de quem eu sou, e eu sou a essência, a consciência original, eu posso olhar para essa crença e fazer, então, um ajuste nessa crença. Eu posso mudar essa crença. Pedindo para falar sobre a crença de um salvador externo de nós, vir para nos salvar, que está muito ligado ao mapa astrológico e tal. Sim, essa crença também faz o outro acreditar que o salvador vai vir, né? Alguém está pedindo para falar sobre isso? Aí, Manuel? Então, eu acredito que o Salvador está fora de mim. Então, e primeiro, como eu chamei hoje para a gente falar sobre o estado de vítima, né? E eu estou colocando justamente a crença como um elemento do que eu acredito. E quando eu penso que tem um Salvador fora de mim, então isso significa que eu preciso ser salvo. Se eu preciso ser salvo, então isso significa que eu estou no lugar de vítima. Isso também é uma crença. Quando eu acredito que eu não posso, que eu não dou conta, que o mundo todo está contra mim, que tudo acontece para me ferrar, nada de bom, estava bom demais para ser verdade. Tá vendo essa crença? Estava bom demais para ser verdade. O que significa isso? Que estava bom demais para ser verdade. Ou seja, a verdade é que nunca as coisas boas acontecem. A crença que está por trás é isso. Entende? Porque coisas boas não vão acontecer nunca. E quando parece que é boa demais para ser verdade, a verdade só tem crenças ruins. Então, como esse é um assunto muito profundo, eu gostaria de propor para vocês um estudo nesse sentido, né? De vocês poderem olhar e dar alguns passozinhos para vocês poderem iniciar uma investigação. Toda segunda-feira, eu estou começando hoje, inaugurando hoje, perguntas e respostas, cara a cara com a Max. Tá? Às 21 horas. Segunda-feira é dia de amarela, dia de perguntar e de saber. Então, a nossa proposta é nos encontrarmos aqui ao vivo. E aí você vai pedir para participar e eu vou deixar cada um participar. A gente vai ter 1 hora de bate-papo e você trazer, então, algumas informações. E a minha primeira proposta é justamente isso. Então, eu gostaria que os meus aliados aí de plantão pudessem ir escrevendo primeiro os 3 passos que eu quero dar para vocês investigarem as crenças de vocês. Para vocês investigarem as crenças de vocês. Quais são os 5 corpos? É o corpo orgânico, corpo emocional, corpo mental, corpo astral e o corpo energético formado no período gestacional. Esses são os 5 corpos. Muitas pessoas estão conectadas por uma fidelidade à pobreza e à mesquinharia dos pais. Exatamente. Alguns querem ser melhores e também fracassam, porque entram na competição. Devem ser diferentes, mas com o mesmo respeito. É isso mesmo. Isabela, exatamente. Crença, alegria de pobre dura pouco. É verdade, alegria de pobre dura... Isso é uma crença. Quer dizer que pobre não pode ser alegre. Exatamente. Quais são os 5 corpos? Isabela, escreve aí. Você que já está estudando. Exatamente. Gostou, né, Lília? A Lília que está comentando, ela é judia, de nascença, família judia, né? Aprendo muito com a Lília. A Lília é que me recebe lá em Miami, uma grande amiga quando eu estou por lá e abriu as portas dela lá para mim, de todo o campo, né?
E aprendo muito da cultura judaica, de tudo com eles. Quando eu tenho a oportunidade de participar das festas e tudo, então é uma coisa muito linda. Difícil mulher ter sucesso na carreira é outra crença. Crenças limitantes sobre o dinheiro. Então, o que eu quero... Isabela, vamos escrever o primeiro passo para vocês poderem refletir, tá? E levarem hoje à noite, às 21 horas, no encontro com a Max, certo? Vai ser aqui mesmo no Instagram, se eu puder também vai fazer aqui no Facebook. Primeiro, a sua investigação você deve definir o contexto que você quer investigar. Você não vai conseguir investigar tudo de uma vez. Primeiro pega o contexto, pode ser financeiro, pode ser amoroso, pode ser político, ou seja, qual o contexto que você quer fazer? Casamento, ser relacionamentos, ou sexo, tá? Então, primeiro, eu espero que eu consiga deixar salvo, tá? Se eu vou deixar salvo esse encontro. É porque vai ser a primeira vez que eu faço e eu vou ver se depois me dá a opção de salvar, tá? Mas geralmente aqui fica salvo por 24 horas. Então, primeira coisa para sua avaliação, amarelinho, começar a pensar, tem muitos lados, então tá tudo bem, tem muitos lados, vamos olhar por vários lados. A primeira coisa, então, vai ser, identifica o contexto, certo? Então, o contexto financeiro, contexto social, contexto sexual, contexto familiar, contexto de relacionamento, contexto da divindade, Deus. Você que diga, tá? Só sei que você pode abrir vários, porque você tá afim de ser dono da sua cabeça? Tá afim de ser dono dela? Você vai ter que investigar isso, irmão. Vai ser muito importante. Se você não se dispor a investigar isso, você vai perder um grande aliado, que é o amarelo, para você usar a sua mente a seu favor, para você usar o seu poder a seu favor. Então, primeiro, Isabela, você vai anotando? Número 1, definir o contexto, certo? Depois que você definiu esse contexto, que pode ser nesses pontos, né? As caixinhas. Porque definir o contexto é o quê? Abrir uma caixinha. Caixinhas com informações. Deu um gatilho aqui, falou dinheiro. Caixinha aberta e manda lá para a base. Fica aquilo, seu pensamento passa em cima daquilo. E você vai defender como seu. E nem seu é. Você só ouviu aquilo. Certo? Você identificou aquilo, ou você fez aquela leitura. Dificuldade de entender o que é ideologia pessoal que vem do amarelo. Sim, porque primeiro, Isabela, você tem que tirar as crenças. Porque às vezes você tem tanta crença que você criou uma ideia de vida baseada nas crenças que você recebeu. Você ainda não está livre. Então a gente vai fazer esse exercício, a proposta é essa. Número 2, tá? Número 2, identificar os comportamentos contra o resultado que você pretende. Então, ou seja, primeiro, eu defini o contexto. Exemplo, defini o contexto financeiro. Eu quero saber, abre a caixinha do financeiro. Primeiro, então tá, abri a caixinha do financeiro. Agora eu vou olhar para dentro dessa caixinha, ou seja, eu vou olhar para o meu comportamento e vou identificar quais os comportamentos que eu tenho que são contra o resultado que eu pretendo ter. Exemplo, caixinha do financeiro. O que eu quero ter? Eu quero ter bastante, abundância, eu quero ter sempre, eu quero ter muito, certo? Eu quero ter com facilidade, certo? Eu quero ter isso. Então, isso. Aí eu vou identificar ali, vou escrever quais os comportamentos que eu tenho que são contrários àquilo que eu quero ter. Eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter abundância, mas que comportamento que eu tenho? Comportamento. Eu não faço nada. Não faço nenhum curso para me aperfeiçoar. Se eu não fizer nenhum curso para me aperfeiçoar, se eu não tiver conhecimento, eu vou conseguir exercer essa abundância? Não. Então, eu estou com muita preguiça. A preguiça, ela é contra aquele resultado? Né? Então, quais são os comportamentos? Eu sou mesquinho, eu estou sempre guardando porque eu tenho medo de perder. Então, esse comportamento também trabalha contra o seu desenvolvimento. Eu não me relaciono com as pessoas, porque eu acho que todo mundo quer tirar alguma coisa de mim. Então, eu acabo ficando isolada, eu desconfio. Então, eu tenho um comportamento de isolamento, eu tenho um comportamento de desconfiança, você precisa listar esses comportamentos. Depois que você fez isso, fez essa lista, número 2, tá? Você vai fazer o quê? Você vai identificar qual emoção você está evitando sentir naquele momento. Então, por exemplo, eu não quero ficar rica. Qual a emoção que eu evito?
que está aqui dentro? Que emoção? Ah, mas se eu ficar rica, eu vou ter muitos amigos falsos. Então, eu estou evitando a emoção de ter amigos falsos. Ah, se eu ficar muito rica, eu posso ser sequestrada. Algum filho meu pode ser sequestrado. Então, eu estou evitando a emoção do sequestro. Ah, se eu ficar muito rica, eu vou ter que pagar muitos impostos. Então, eu estou evitando a emoção de pagar impostos. Quais as emoções que eu estou evitando sentir ali? E esses 3 primeiros comportamentos que vocês anotaram, deixa eu ver se alguma ajudante minha aqui anotou, para quem está aqui, os 3 passos. Não, meus ajudantes estão ruins, hein? Os 3 passos. Definir contexto, identificar comportamentos contra o resultado que você deseja, identificar a emoção que você está evitando. Depois que você fizer esses 3, você vai identificar o próximo passo e vai olhar ali dentro e perguntar o que você tem medo. Que aí você vai encontrar aí dentro disso. Do que você tem medo, afinal? Disso tudo que você está evitando. Qual o seu maior medo? Depois, quando vocês estiverem com tudo isso, a gente pode dar um passo e avançar. Muitas das vezes, a gente consegue derrubar uma crença já só quando a gente traz à tona. Só de escrever. Aí eu escrevi ali a crença, todas as crenças que eu ouvi, que eu vi, que eu interpretei, situações que aconteceram comigo, certo? E muitas coisas que eu anotei ali, eu vou conseguir derrubar a partir do momento que eu faço um contato direto com aquilo. Eu falo, nossa, isso é mentira. Então, hoje às 9 horas, essa já é uma sugestão para a gente poder trazer para essa conversa. E eu vou ensinar ali uma prática para poder fazer. Como que você pode fazer com essas crenças. Quem fez o dever de casa e quiser trazer para a gente ao vivo fazer essa troca e poder mudar seu ângulo de visão, que é isso que é o amarelo. Olhar por um outro olhar. Ter a sua mente livre e ter crenças libertadoras, crenças que te libertam. Então, se você acredita que você é o salvador da sua vida, que tudo depende de você, então está tudo ao seu alcance. Se você acredita que tem que vir um salvador, que ele está de fora, então você está sempre vítima. Certo? Sempre vítima daquela situação. Então, tudo depende da forma com que você enxerga. A merda é a mesma. A merda que está fedendo e a merda que virou adubo, a diferença é a visão que você vai ter dela. Você sair do estado de vítima para um estado de agente da sua própria vida depende do ângulo que você olhar. E para você olhar por um outro lado, você depende de observar quais são as crenças que você tem. Quais são as crenças que dominam a sua vida? Quais são as crenças que estão na sua caixinha? Porque as que estão mais fundas lá, desde que você era criança, você vai voltando, é que você vai descobrir qual é a base da sua estrutura. Senão você fica aqui, como diz o outro, pelejando para fazer uma coisa e nunca dá certo. Por que nunca dá certo? Eu estou para colocar a bola no gol e não dá certo. Por que não dá certo? Aí aparece alguém que te rouba, alguém que pega, alguém que passa na frente, pegou sua vaga. Por quê? Eu te garanto, como a estrutura do pensamento é o que manda as suas ondas, então você saber o que você pensa, o que está ali no seu inconsciente, limitando ou te libertando, é fundamental. Você saber o que está te limitando para você poder se libertar. E hoje, a meditação de hoje do amarelo é então Mercúrio. Mercúrio é a coerência. Por quê? Porque a ideia que está marcada dentro da minha crença, ela vai gerar comportamento, ela vai gerar sentimento para eu agir de acordo com ela. O Mercúrio quer coerência. Porque às vezes você pode falar, nossa, não é coerente. Eu estou querendo tanto conquistar uma coisa, mas eu fico dormindo até tarde, com preguiça. Sabe, chama autossabotagem? Eu não estou fazendo, não estou me conectando com as pessoas, que é importante para eu atingir aquilo. Não, você está tendo um comportamento que é coerente com uma crença. Sabe aquela coisa que você fala para uma criança, você nunca vai dar conta de nada, você é um imbecil, você é um idiota, que às vezes o pai ou alguém da família vai tratar o outro dessa forma. Vai dizer para ele, tá vendo o coleguinha como é que é mais esperto que você?
Nossa, o outro já está na sua frente há muito tempo, até hoje você não conseguiu. Aí isso é uma crença de aprendizado que está lá na sua cabeça, e toda vez que você vai na vida adulta fazer alguma coisa, o gatilho é o quê? Não vou dar conta mesmo. Eu sou imbecil. Eu não vou ter bom resultado. E esse gatilho, ele vai acionar um comportamento. Que comportamento? De preguiça, de ausência, de limitação, que vai limitar você a conseguir o que você quer. Então, no princípio, ele está na coerência com a caixinha. A gente é fiel à caixinha, porque a caixinha está na base. O que é base, Max? Base é a estrutura de formação celular que começou na sua barriga, de 0 a 6 anos de idade. É o primeiro núcleo. Os núcleos são feitos por etapas. O primeiro, que é a base de tudo, é de 0 a 3 anos, desculpa. Essa é a primeira etapa das caixinhas. De 0 é fecundação. Depois tem de outro, de 3 a 6 anos. Depois de 6 a 9 anos. São as outras bases. É como se fossem caixinhas em cima de caixinhas. Depois de 9 a 18 anos. Aqui são construídas caixinhas assim. Então, a primeira caixinha de 0, fecundação, a 3 anos de idade. Aqui, pegou a caixinha virgem, botou aqui e encheu as caixinhas aqui com as informações iniciais. Depois de 3 a 6, o que aconteceu aqui, ele vai reforçar em cima dessas caixinhas. Depois de 6 a 9, ele vai reforçar isso aqui. Depois de 9 a 18. Então, quando você está procurando uma crença, aconteceu comigo quando eu era adolescente, quando eu estava aqui, né? Que aí meu pai e minha mãe se separaram. Então, essa crença aqui, aí eu comecei a acreditar que relacionamento nunca ia dar certo, é muita briga. Você pode procurar que você vai ter referência dessa crença aqui. Vai ter referência dessa crença aqui. E você vai ter uma referência dessa crença aqui. Por isso que a gente tem que ir fundo, no seu profundo, para poder saber. Então, Mercúrio, compreensão, assimilação, aprendizagem e discernimento. Haja com lucidez. Busque compreender todos os lados que envolvem o centro. Haja com lucidez, procure compreender todos os lados que envolvem o centro. A consciência de nós mesmos vem através daquilo que refletimos no outro. Por isso, busque sempre se relacionar. É essencial a troca de ideias, de experiências, pois quem se isola não se conhece. Use o poder da mente construtiva para criar as oportunidades que você deseja experimentar. Então, para a gente desenvolver o poder mental, precisamos limpar as caixinhas. Faça telas positivas. Pense, seja lógico e coerente com o que você pretende. Suas ações devem acontecer segundo o seu propósito. Seja honesto. Fale de forma direta, utilizando uma linguagem que o outro possa entender. O importante é passar a informação. Está acabando meu tempo. Já vou direto na afirmação. A partir de hoje, eu quero assimilar os acontecimentos de forma a torná-los uma grande oportunidade de aprendizagem. Então, direto do nosso oráculo das realidades. E é isso que nós vamos meditar no nosso amarelo. Vamos invocar o poder aqui direto, o poder do tambor, para você dar um salto, um voo. Vou colocar o amarelinho aqui, para acionar em você esse poder do amarelo. Respire fundo. Vamos fazer um voo que, além do tempo e do espaço, possam te conectar com a força do seu amarelo, assumir o seu poder mental. Enche a barriga de ar. Visualize uma bola amarela e ela sobe até a sua percepção entre as sobrancelhas. E você está olhando para as caixinhas que estão dentro de você. Você é o observador. Você quer abrir suas caixinhas. Quer se conhecer. E solta o ar, apagando e retirando os véus que impede você de se ver. Respire, enche a barriga de ar, é amarelo,
Visualize uma bola amarela entre as sobrancelhas. E essa bola revela caixinhas que você vai conhecer. Voltando. Com o coração cheio de gratidão. Arro! Arro! Reloginho aqui da galera. Vamos ver aqui. Eles vão derrubar em 1 minuto. Definir o contexto. Obrigada aí pelos entusiasmo. Gratidão. Meus auxiliares aí, meus amigos, fizeram uma viagem. Você identificar o que faz para sabotar. Não o comportamento mesmo que você tem com relação àquilo, não o que você faz para sabotar, mas sim, tá na mesma, Mari, é exatamente. Porque sempre criamos um cenário para confirmar nossas crenças, exatamente. Acabando a identificação é um contexto limitador, ou onde eu quero chegar. Ficou confusa. Vai acabar, vão me derrubar, eu falo aqui depois. Nossa, chegou o problema. Vão me derrubar aqui, gente, eu tenho que sair. Um beijo grande para vocês.